Durante a Guerra do Golfo, entre 1990 e 1991, um famoso autor e palestrante evangélico ensinava que o Apocalipse havia predito esse conflito. Segundo ele, alguns dos helicópteros usados nessa guerra pareciam os gafanhotos de Apocalipse 9. Ele disse: ela abriu o poço do abismo e dele saía fumaça como a fumaça de uma grande fornalha. E o sol e o ar se escureceram com a fumaça saída do poço. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra. E lhes foi dado poder como o poder que têm os escorpiões da terra. Apocalipse 9, versos 2 e 3. Essa não é a melhor maneira de interpretar a profecia, certo? Apesar disso, interpretações assim são comuns. Livros, artigos, palestras e conteúdos de internet têm apresentado predições, incluindo marcação de datas sobre os eventos finais. Muitas declarações sobre o futuro tratam de guerras e conflitos no Oriente Médio. Obviamente, essas predições falharam. Os adventistas do sétimo dia usam um método diferente para estudar as profecias. Exaltamos a Cristo como o centro da nossa abordagem. Isso significa que, para nós, o foco das profecias não está em algum lugar no Oriente Médio, nem em conflitos militares nessa região. Em vez disso, enxergamos as profecias usando as lentes do grande conflito entre Cristo e Satanás. Para nós, há uma batalha espiritual que envolve o mundo inteiro. Essa guerra alcançará seu clímax quando o povo de Deus, formado por judeus e gentios, enfrentar a crise final que girará em torno da adoração ao Criador em oposição à besta e sua imagem. Daniel 2 é um exemplo-chave para compreender as profecias sobre os últimos dias. Essa passagem contém não apenas o quadro histórico geral das profecias, mas também o código que revela a interpretação de todas elas. O capítulo 2 de Daniel descreve 4 impérios que dominariam o mundo conhecido pelo povo de Deus: Babilônia, Média-Pérsia, Grécia e Roma, seguidos pelo estabelecimento do reino eterno de Deus, que jamais será destruído e que não passará a outro povo. Esse reino despedaçará e consumirá todos esses outros reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. As profecias de Daniel 7 e 8 são paralelas. Elas têm por base o mesmo quadro histórico geral e predizem o surgimento e a queda desses impérios mundiais antes que o reino de Deus seja estabelecido para sempre. Em Daniel capítulo 7, o anjo interpreta a profecia com esta explicação: estes grandes animais, que são 4 reis que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo o sempre, de eternidade a eternidade. Daniel 7, versos 17 e 18. 4 grandes impérios seguem uma sucessão ininterrupta ao longo da história: Babilônia, Média-Pérsia, Grécia e Roma. Então Deus, na segunda vinda de Cristo, põe fim a esse movimento e estabelece seu reino eterno. E ainda estamos por aqui, no tempo da divisão do Império Romano, simbolizado pelos dedos dos pés da estátua de Daniel 12, no último período da história antes do retorno de Cristo. Com essa perspectiva histórica como base para o entendimento das profecias, vamos explorar neste trimestre como interpretar corretamente a profecia bíblica. Vamos concentrar nossa atenção de forma específica em algumas alusões, narrativas, imagens e metáforas que revelam a verdade profética e os eventos finais. Começaremos com o relato de Gênesis sobre a criação, um ponto essencial para compreender não só as profecias, mas toda a Bíblia, especialmente a cruz e a morte expiatória de Jesus Cristo.
Passaremos também por temas como a Torre de Babel, os rituais do santuário, o livro dos Salmos e até mesmo alguns casamentos do Antigo Testamento. No conjunto das passagens, encontramos imagens, símbolos e metáforas que nos ajudam a ver a beleza e a profundidade das profecias sobre o fim dos tempos. Especialmente no Apocalipse. Esse exame, porém, deve ser feito com oração, humildade e submissão, pois, afinal, se estudarmos a Bíblia com um coração rebelde, estaremos perdendo nosso tempo. Com certeza, um trimestre é pouco tempo para estudar todas as imagens e narrativas bíblicas que nos ajudam a decifrar as verdades proféticas. Para fazer isso, precisaríamos usar, como dizem as profecias, os séculos dos séculos. Mas enquanto a eternidade não vem, pela graça de Deus, estudaremos tudo o que pudermos. Essas são as palavras introdutórias de Shawn Bonstra. Ele é orador e diretor da Voz da Profecia nos Estados Unidos. Seus programas e livros têm sido fonte de inspiração para muitas pessoas ao redor do mundo. Ao longo de seu ministério, ele tem realizado séries evangelísticas em todas as regiões do mundo. Olá, você está no canal Para Que Todos Saibam. Eu sou Alan Robson e estamos iniciando um novo trimestre que tem como tema alusões, imagens e símbolos. Como estudar a profecia bíblica. Hoje é sábado, 29 de março. O tema desta semana, alguns princípios da profecia. O primeiro verso para memorizar do trimestre se encontra em Jeremias capítulo 9, verso 24. Mas aquele que se gloria, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Como acontece em relação a outros assuntos bíblicos, existe divergência entre os cristãos a respeito das profecias. Infelizmente, muitos acabam pensando que alguns livros da Bíblia, como o Apocalipse, são simplesmente incompreensíveis. Assim, em vez de tentar compreendê-lo, eles simplesmente o evitam, às vezes incentivados por líderes religiosos bem-intencionados que pensam que estudar as profecias causa mais problema do que resolve. Mas nem sempre foi assim. Durante os primeiros 1800 anos de história da Igreja, a maioria dos cristãos se sentia bastante confortável com as profecias bíblicas e havia um nível surpreendente de concordância em relação às principais profecias. É isso que Deus pretendia que acontecesse. Irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam e que não haja divisões entre vocês. Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. 1 Coríntios capítulo 1, verso 10. Nesta semana, vamos estudar alguns princípios que nos ajudam a interpretar as profecias de maneira coerente e confiável. A partir de agora, você acompanha a leitura dos comentários de Ellen White para a lição de hoje. Sábado, 29 de março. Aqueles que aceitaram a doutrina do advento perceberam a necessidade de arrependimento e humilhação perante Deus. Muitos haviam por longo tempo oscilado entre Cristo e o mundo. Então compreenderam que era o momento de tomar uma atitude decisiva. O Espírito de Deus repousava sobre eles, conferindo poder aos fervorosos apelos que faziam aos seus irmãos e aos pecadores, a fim de se prepararem para o dia de Deus. Por que, então, esse desconhecimento generalizado com respeito a uma parte tão importante das Sagradas Escrituras? Por que essa relutância geral em pesquisar seus ensinos? É o resultado de um esforço calculado do príncipe das trevas para esconder dos seres humanos aquilo que revela os enganos dele. Por essa razão, Cristo, o revelador,
prevendo a luta que seria travada contra o estudo do Apocalipse, pronunciou uma bênção para aquele que lê e aqueles que ouvem e guardam as palavras da profecia. Apocalipse 1, verso 3, o grande conflito, páginas 289 e 290. No passado, mestres declararam que Daniel e Apocalipse eram livros selados e o povo se afastou deles. O véu, cujo aparente mistério tem impedido que muitos o levantem, a própria mão de Deus tem retirado dessas partes de sua palavra. O próprio nome Apocalipse, que significa revelação, contradiz a declaração de que é um livro selado. Revelação significa que algo de importante é dado a conhecer. As verdades deste livro são dirigidas aos que vivem nesses últimos dias. Estamos com o véu removido no lugar santo das coisas sagradas. Não devemos ficar de fora. Não devemos entrar com pensamentos descuidados e irreverentes, nem com passos impetuosos, mas com reverência e temor piedoso. Estamos nos aproximando do tempo em que as profecias do livro do Apocalipse devem se cumprir. Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangélicos, página 113. Deus falou e sua palavra é confiável. Portanto, firmemos nossa fé no assim diz o Senhor. Ele quer que estudemos os eventos que acontecem ao nosso redor e os comparemos com as previsões de sua palavra. Assim, entenderemos que vivemos nos últimos dias. Almejamos a Bíblia e queremos saber o que está escrito nela. O estudante diligente da profecia será recompensado com revelações claras da verdade, pois Jesus garantiu: a tua palavra é a verdade. João 17:17, The Signs of the Times, 1º de outubro de 1894. Essa lição promete. Eu fico feliz por você dar continuidade ao seu aprendizado, ao estudo da Bíblia, através também do Espírito de Profecia. Que bom podermos prosseguir juntos nesse desafio. Lembre sempre de deixar seu like, seu comentário com o seu pedido de oração, seu agradecimento, seu bom dia. Vamos continuar fortalecendo a nossa comunidade de fé. Um forte abraço, uma abençoada semana e fiquem todos com Jesus.